Como eu fico feliz de estar aqui nessa casa, e eu quero dizer para você, a graça, a paz e a alegria do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Para mim é um grande privilégio mesmo estar aqui, ainda mais hoje que nós estamos falando aí de um tema tão relevante, como foi dito aqui pelo meu amigo. Eu faço parte da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, eu tive o privilégio de me converter lá. Infelizmente eu não nasci num lar, talvez como muitos aqui, já, vamos dizer assim, evangélico, cristão, e desde novinho, trazer o filho como uma criança, se apresentar daqui à frente, eu não tive esse privilégio. Infelizmente, eu passei a minha infância e a minha adolescência longe de Jesus, por conta até mesmo de que os meus pais não conheciam Jesus, mas acredite se quiser, até os meus 18 anos, ninguém falou de Jesus para mim, e como um vazio que eu tinha no meu coração, como toda pessoa que não tem Jesus tem um vazio, eu logo cedo, buscando saciar esse vazio, me envolvi com drogas, comecei com maconha, depois eu fui para o crack. Com 14 anos de idade eu estava usando crack, com 15 anos cocaína, êxtase, LSD, o que me levou infelizmente a ter 2 passagens pela polícia, overdose, terapia de dependência química, psiquiatra, nada resolvia, mas graças a Deus, um dia, louva a Deus por esse dia, um dia numa casa, louva a Deus pelas igrejas que se reúnem nas casas, porque talvez eu nunca entraria num prédio como esse, numa casa, aos meus 18 anos, já com tanta infelicidade na minha vida até então, eu tive a oportunidade pela primeira vez de escutar com clareza o Evangelho, a palavra de Deus, as boas novas, que Deus me ama, que tem um plano para a minha vida, e que me chamou para andar com Ele, que já tinha me criado e me planejado, já tinha me planejado antes da fundação do mundo com um propósito, e ali eu abri o meu coração, me entreguei para Jesus, participando de um pequeno grupo, de uma célula, todos os meus valores foram transformados. Sabe o que aconteceu comigo? Eu nasci de novo, uma nova criatura. Nunca tinha lido um livro na Bíblia, e aí comecei a me deliciar na palavra de Deus, li rapidamente o Novo Testamento, depois a Bíblia toda, já me deliciei na Bíblia várias vezes, o que me levou e me impulsionou não apenas a experimentar uma transformação na minha vida, que fez com que minha mãe, meu pai, meus irmãos se entregassem para Jesus, mas também logo, 1 ano de convertido, me voluntariar também para repartir aquilo que Jesus tinha feito comigo a outras pessoas. Me tornei um líder de célula, me tornei depois um supervisor de célula, porque em 2 anos a minha célula já tinha gerado 9 células, tantos discípulos, tantas vidas sendo alcançadas por Jesus. Sabe o que Deus fez na minha vida? Ele me mostrou que eu tenho uma vocação, Ele me mostrou uma voz lá dentro de mim, falando ali comigo, um destino, um propósito que Ele tinha me criado. Ele me deu sonhos, Ele me deu vontade até mesmo de estudar. Eu tinha dito que até os meus 18 anos nunca tinha lido um livro, talvez hoje, se eu contar, eu devo ter mais de 1000 livros, eu não vou dizer que eu li todos, mas já li muitos, comecei a estudar. Por quê? Porque quando Jesus faz uma obra na nossa vida, é uma restauração completa, não é? É o homem todo, é uma transformação, não é só o espírito regenerado, porque o espírito regenerado leva uma alma transformada, a nossa vida passa a ser uma vida santa, que reflete a Jesus. Um dia nós seremos glorificados, mas aqui a gente já pode experimentar uma transformação extraordinária que Ele faz na nossa vida. E aí passei a estudar. Eu nunca tinha imaginado que eu teria uma faculdade, eu nunca imaginei que eu conseguiria sustentar a minha família. Por quê? Porque meu pai, tive a alegria de passar hoje o dia com ele, o amo, declarei isso para ele, sempre falo para ele, mas até talvez os meus 16 anos eu vivi muito distante dele, não tinha condições de me ajudar financeiramente, tinha um relacionamento com ele
ele muito distante e às vezes até assim, com estigma, porque não tinha ajudado financeiramente, não tinha um relacionamento pessoal, mas Jesus restaurou. E eu estou dizendo isso por quê? Porque por esse fato, um pai que não estava com condições de sustentar a casa, eu nunca imaginei que eu teria uma profissão que eu poderia sustentar uma família. Hoje, pela graça de Deus, eu tenho 2 formações. Formei administração de empresas, tive a oportunidade de, no meu 3º emprego, fazer um processo seletivo, passar, graça de Deus. Perguntar para mim, no começo da minha caminhada ali naquela grande empresa, a Vale, para alguns aqui que conhecem, e aí perguntar para mim, como é que você conseguiu entrar lá, Léo? Eu falei, cara, você não conhece meu pai? Ele falou, não, quem que é seu pai? Eu falei, cara, meu pai é chefão, meu pai comanda. Ela falou assim, você está brincando, Léo, como é que você entrou lá? Fala aí para mim. Eu falei, peixada. Eu falei, que peixada é essa? Eu falei, o meu pai é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele abre portas que ninguém consegue abrir, e ele fecha também, mas ele tem o coração do rei na mão, ele inclina para onde ele quer. Ele me colocou lá dentro, eu comecei a trabalhar ali. Vou contar depois um pouco mais para vocês, que nós vamos conversar ainda mais profundamente sobre esse tema nessa noite, mas ali cresci profissionalmente algumas vezes, mas mesmo assim eu sempre servindo ao Senhor lá dentro, em todo tempo. A vida é uma vida só, não tem como departamentalizar, mas um dia Deus me deu uma convicção clara, depois de já mais de 4 anos trabalhando na Vale, que eu deveria deixar para dedicar ainda com mais foco a tantos outros jovens que voluntariamente eu já ajudava. Hoje eu tenho o privilégio de, junto com alguns ali na central, liderar talvez cerca de 4.500 jovens e adolescentes. Nós estamos falando aí de mais ou menos uns 800 pequenos grupos. Eu tive a oportunidade de participar logo no começo. Também a transformação que Deus faz. Sou casado sabe há quanto tempo? 9 anos. Já posso contar aí para você um pouco da minha idade, porque quando eu me converti e eu estava ali com um namoro com a minha namorada, eu coloquei diante de Deus. Ela também não era crente, nós 2 nos convertemos. Eu falei, e aí Deus, vamos casar ou não vamos? E aí, vamos continuar junto ou não vamos? E aí eu fui lá no meu pastor, eu falei, pastor, eu acho que eu tenho que casar já logo. Ele falou, Léo, você está começando a sua caminhada, vamos orar, desenvolve mais o relacionamento, cresce em maturidade, na sua independência ainda mais emocional, financeira, sua capacidade de decisões. E aí então eu consegui segurar até 21 anos. E aí com 21 anos então casei. Hoje tenho 31 anos, 2 filhos lindos, o João de 3 e o Pedro de 1. O que é isso? Eu fiz questão de contar aqui um pouco para você. Sou pastor, mas eu tive uma experiência profissional e bem significativa. Saí da Vale, eu era gestor de materiais estratégicos ali dentro. Mas eu também quero compartilhar com você, porque talvez tenha algumas pessoas aqui que talvez está sem perspectiva, talvez está meio, como é que eu posso dizer, nocauteado pelo sistema desse mundo, está um pouco sem esperança. E eu creio também que Deus me trouxe aqui na sua casa, nessa noite de domingo, para que você tenha esperança, porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Ele é poderoso. Alguns vão dizer, mas o diabo também é poderoso. Eu vou dizer para você, o diabo tem certo poder, mas Jesus tem todo o poder. A existência do bem e do mal é real, mas a supremacia e o poder total de Cristo é surreal. Ele é o Todo-Poderoso. Não há problema que Ele não possa solucionar, não há crise que Ele não possa resolver, não há pecado que Ele não possa perdoar, não há pecador que Ele não possa perdoar. Não tem um impossível para aquele que do nada trouxe tudo à existência. Amém? Deus está falando com você já nessa noite. Tem esperança. Ele quer usar você. Você pode ter a plena convicção. Deus te criou com um propósito. E você tem que saber a sua vocação. Você tem que saber o seu propósito. Você tem que ter a clara noção e a convicção. Por que eu estou nesse mundo? Por que eu estou na terra? Porque eu não tenho dúvida que tem algo que Deus quer realizar. E Ele quer fazer exclusivamente através de você. Não se coloque diante de Deus. Fala para Deus, fala, Deus, eu quero ser, Deus, tudo aquilo que o Senhor me chamou para ser. Eu quero experimentar, Deus, tudo aquilo que um homem de Deus, uma mulher, uma pessoa de Deus pode experimentar aqui nessa terra. Eu quero fazer tudo aquilo que o Senhor já planejou para mim. Não me deixe perder
nada. E usa ainda mais essa noite para marcar minha vida, para abençoar minha vida, e que eu possa ser uma expressão do Senhor na minha cidade e por onde o Senhor me mandar. Eu tenho para você nessa noite alguns passos práticos, mas eu preciso ainda quebrar alguns paradigmas com você. Eu vou ler o texto da palavra de Deus, que está em Colossenses capítulo 1, um texto tão poderoso que fala da supremacia de Cristo. Eu vou ler apenas uma parte, se me permite, para nós entendermos um pouco mais daquilo que Deus quer fazer. Então diz assim, Colossenses capítulo 1, eu vou ler apenas o verso 19 e o verso 20. Pois foi do agrado de Deus que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude, e por meio dele, por meio de Jesus, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Eu quero te dizer que Jesus não morreu na cruz para restaurar algumas coisas. Jesus, ele morreu na cruz, e você pode comprovar por meio da sua palavra, ele morreu na cruz para restaurar todas as coisas. Esse é o propósito dele, que todas as coisas sejam restauradas. E não é à toa que Jesus, ele vem aqui e diz que nele, o propósito é que nele, por meio dele, todas as coisas sejam restauradas, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra, por meio da obra que ele realizou. Para que isso se concretizasse, Jesus, ele não apenas realiza uma obra, mas ele vem também para compartilhar estas boas novas. A gente chama de evangelho, é a boa notícia. O nosso Deus quer restaurar poucas coisas, muitas coisas, algumas coisas, todas as coisas. O propósito é a restauração de todas as coisas, e por isso ele prega o evangelho. Qual evangelho ele prega? Nós estamos falando aqui de todo o evangelho. Que evangelho é esse? É todo o evangelho para todo homem. Às vezes nós estamos anunciando parte do evangelho, e nós nos esquecemos que é todo o evangelho. E para facilitar, é o evangelho do reino, porque se o Senhor quer restaurar todas as coisas, o que ele quer? Estabelecer o seu reino na terra. Não é à toa que num dos grandes sermões que ele dá, conhecido como a constituição do reino, a constituição do povo de Deus, o sermão do monte, ele ensina a fazer uma oração. Que oração é essa? Alguns dizem oração apostólica, ou Pai Nosso. Ele diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino. Que venha o teu reino, é o evangelho do reino. Se você reparar em Mateus no capítulo 4, verso 23, você pode conferir, diz que Jesus foi por toda a Galileia. Ele acaba de sair do deserto, ele acaba de passar por aquele momento ali ele vai ali enviado pelo Espírito, mas ele sai daquele momento do deserto no poder do Espírito para cumprir a obra que ele tinha sido chamado para realizar. E a primeira declaração dele já é: o reino de Deus está próximo. E quando ele começa a pregar, diz em Mateus capítulo 4, verso 23, que ele foi por toda a Galileia. Foi por parte? Por toda a Galileia. E o que ele fazia? Pregava o evangelho do reino. E o que ele fazia também? Tocava e curava todas as pessoas. Se você vai para Mateus capítulo 9, verso 35, diz que ele ia por todas as cidades e povoados. Está vendo todas? Você está vendo? Pregando o evangelho do reino. Por que eu estou falando do evangelho do reino? Porque o reino fala do governo de Cristo. O reino fala de mais do que o evangelho que muitas vezes nós pregamos, que nós temos que pregar, mas ele tem que ser acrescido, que é o evangelho da salvação. Porque Jesus, ele não está interessado apenas em, vamos dizer assim, numa salvação, mas ele também está interessado numa transformação. Por isso ele prega o evangelho do reino e ele cura todas as enfermidades e doenças. Ele não apenas passa diante do problema, ele para diante do problema, ele toca no problema e ele transforma aquela realidade. Esse é Jesus realizando a obra que ele foi chamado para realizar. É o evangelho do reino. Pensa comigo, Deus, ele cria homem e mulher, estão ali num jardim, vivendo nas delícias, desfrutando da presença da pessoa, de tudo aquilo que Deus criou eles para viverem ali. Duas árvores,
árvore do conhecimento do bem e do mal e árvore da vida. Eles comem então do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que tinha já tido uma orientação para não comer. Quando eles comem, o que acontece? Morre. Por isso então precisa dessa restauração, não é? Nós queremos povoar o céu, amém? Concorda comigo? Nós queremos povoar o céu, nós queremos levar as pessoas para o céu. Agora pensa comigo, se eles não tivessem comido a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós precisaríamos levar as pessoas para o céu? Aquilo que Deus quer é mais do que levar para o céu, está entendendo? É o reino dele, é também trazer o céu para a terra, é aquilo que é estabelecido no céu. Por isso ele prega o evangelho do reino, por isso ele ensina a oração do reino. Quando ele comissiona os seus discípulos, sabe o que ele diz para os discípulos? Ele diz para os discípulos assim, na verdade eu não vou pegar o texto ainda que ele diz para os discípulos, eu vou pegar Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e sereis testemunhas em toda Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Os discípulos de Jesus, quando em Atos eles entenderam aquilo que Jesus tinha chamado ele para fazer, eles faziam uma grande revolução na cidade. Diz assim em certo texto da palavra de Deus, se eu não me engano, Atos 17, verso 24, chegaram aqui os que têm transtornado o mundo. Quando Jesus dá uma ordem para eles e diz para eles, olha, vão por todo mundo e pregue o evangelho do reino, sabe por que eles entenderam muito bem o que eles tinham sido chamados para fazer? Deixa eu contar uma coisa para você. Esse é o momento da grande comissão. Então Jesus ele vem, ele quer estabelecer o reino dos céus aqui na terra, ele quer uma transformação, ele chama os discípulos dele e dá uma direção para eles. Concorda comigo? Temos esmagadora maioria aqui, pessoas da casa, concordam comigo? Concordam? Para quem que Jesus deu essa ordem? Para quem que ele deu? Apóstolos, discípulos, para a igreja. Deixa eu fazer um esclarecimento para você. Não sei se o pastor Gemiro já compartilhou esta realidade que para mim foi uma transformação, foi um destravar quando eu tive esse entendimento. Não sei se talvez o pastor Ismael ou se algum de vocês já tem um conhecimento, mas você sabia que a palavra apóstolo não é uma palavra que Jesus inventou? Ela não é uma palavra cristã. Jesus ele designou alguns para apóstolos. Sabe o que é o apóstolo? Apóstolo é uma palavra que foi criada pelos gregos e fenícios. Os apóstolos, olha quando eles usavam a expressão dos apóstolos. Apóstolos eram usados em alguns casos para aqueles que ocupavam uma posição mais estratégica e governamental, fala de governo, fala de um reino. Mas os apóstolos, eles eram utilizados também porque eles tinham uma prática de conquista de território. Então eles colocavam navios para fazerem expedições, e esses navios que saíam para fazer expedições, para fazer conquista de território, eles eram liderados por um homem chamado apóstolo. O apóstolo ele tinha essa figura de ser o conquistador, o colonizador, de trazer também a cultura daquele reino dele para aquele outro que seria conquistado. Agora, Jesus ele deu para os apóstolos, que foram chamados de certa forma para liderar a igreja, para cumprir o propósito de Deus, para estabelecer o reino de Deus, mas também foi dado para a igreja. E a palavra igreja, me ajuda aqui, eclésia, eclesia, eclesia, já ouviu essa palavra? Ela foi utilizada por Jesus quando ele disse, quem eles dizem que eu sou? Aí começaram a falar. Aí ele perguntou, e você, Pedro, quem você diz que eu sou? Ele falou, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, então Jesus vira para ele e fala, isso não foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. E sobre esta palavra, sobre esta afirmação, sobre aqueles que reconhecem que eu sou Cristo, que eu sou o Filho do Deus vivo, eu vou estabelecer sobre esses a minha eclesia. Essa palavra, eles já tinham escutado ela antes. Que palavra é essa? Era uma palavra utilizada
também pelos gregos, para essas questões governamentais, mas especialmente pelos romanos, que era o grande império da época. Quando Jesus então estava exercendo seu ministério, o grande império é o Império Romano. E o que o Império Romano fazia? O Império Romano ele era muito conhecido pela sua força militar, pela sua conquista de território. O Império Romano então, ele ia para uma cidade, ele conquistava aquela cidade, ele ia para uma outra cidade, ele conquistava aquela cidade, ele ia para uma outra e ele conquistava aquela outra cidade, e ele queria que aquela cidade tivesse a cultura romana, mas com o passar do tempo eles iam perdendo a cultura daqueles colonizadores e retomavam as práticas anteriores. Então o imperador percebeu que aquela estratégia de força, de brutalidade, com o seu poderio militar não estava sendo eficiente. Sabe o que ele faz? Ele usa uma estratégia inteligente, e ele estabelece um grupo de pessoas chamado eclésia. Eles que utilizavam essa palavra. O que era eclésia? A eclésia era um grupo de pessoas, um grande grupo de pessoas, que com a sua vocação, que com a sua habilidade, que com a sua capacidade, aquilo que eles já faziam em Roma, eles entravam dentro daquela cidade que estava sendo colonizada, que estava sendo conquistada pelos romanos, e eles estabeleciam a cultura de Roma ali. Então um grupo ia aos pés do imperador, era a eclésia, recebia aquela vontade do imperador, recebia os desígnios do imperador, e esse grupo penetrava naquela cidade que estava sendo conquistada para trazer a cultura de Roma para lá. Então a língua, os professores, as pessoas da área de leis, da área de arte, até as pessoas da área de culinária, de gastronomia, chefes, de todas as áreas que você pensar, eles estrategicamente entravam ali para estabelecer a cultura de Roma. Quando Jesus ele dá essa palavra para os apóstolos, quando Jesus ele estabelece a eclesia, quando Jesus os comissiona para ir por todo o mundo, o que Jesus estava querendo? Recapitula algumas coisas que nós já conversamos aqui: Evangelho do Reino, reconciliar todas as coisas, restauração completa, que venha o teu reino. O que Jesus estava querendo? Que a sua igreja, que está aos pés do seu Senhor e que recebe os desígnios dele, a constituição dele, a vontade dele, penetre na sociedade, especialmente por meio das suas profissões, especialmente por meio dos seus locais de trabalho, em qualquer área que for. Para quê? Para estabelecer a cultura do reino de Deus aqui na terra, para ser um instrumento para transformar a nossa sociedade. Faz sentido? Aqueles que receberam essa orientação entenderam muito bem. Não é à toa que os relatos são: chegaram aqui os que têm transtornado o mundo. Para você ter uma ideia, no ano de 360, um imperador romano chamado Juliano, ele olha o que os cristãos estão fazendo e ele fica assim, boquiaberto, e ele faz um decreto para Roma, para que eles possam então imitar a conduta dos cristãos, porque eles amam uns aos outros, eles importam com a sociedade. Quem fundou as primeiras escolas? Quem fundou os primeiros hospitais? Quem fundou os primeiros orfanatos? Me conta as 10 principais universidades do mundo. De onde são as suas origens? Pode estudar e você vai ficar pasmo, porque foram os cristãos. Eles entenderam. Agora, sabe o que está acontecendo aqui no Brasil? E eu fico muito feliz de ver um tema como esse, o Evangelho todo, para todo homem. Sabe por que eu fico muito feliz? Porque aqui no Brasil nós temos testemunhado, de uma certa forma assim, glória a Deus, mas nós temos testemunhado, glória a Deus, de uma conversão em massa. Muitas pessoas entregando a vida para Jesus. Fala, glória a Deus. Isso é uma bênção. Nós temos tido conversão de todas as pessoas, mas Jesus ele dá 2 comissões. Ele fala de todas as pessoas, de todas as nações. Ele fala para discipular pessoas, para discipular nações. Ele fala para nós estabelecermos o reino, ou seja, trazemos a cultura do céu aqui para a terra também. Então, de um certo lado, nós estamos ganhando pessoas, mas eu olho para um outro lado, sabe que eu vejo de um problema? As pessoas estão convertendo, mas o sistema não está convertendo. A cultura não está sendo transformada. Algumas pessoas aqui talvez tiveram uma oportunidade de ir para fora do país, para alguns países que você fica assim, não, mas olha o trânsito, não, mas olha a segurança, olha como importam com a educação.
Olha a economia deles. Você se alegra de ver um sistema funcionando muito bem. Alguns países do mundo têm o contrário do que a gente tem aqui, porque eles tiveram lá atrás, especialmente aqueles berços do protestantismo, colonizados por essa cultura, eles desfrutam ainda hoje de um resquício de uma nação que foi convertida sistemicamente. Hoje estão carecendo de uma conversão de pessoas, mas ainda colhem de um sistema que foi convertido. Concorda? Quando eu olho para o Brasil, para a África, um país talvez que você acha assim, nossa, mas a África, eles estão numa situação. A África se assemelha muito ao Brasil. A África, inclusive, talvez seja o continente mais evangelizado do mundo. Cadê a transformação? Cadê a transformação? Cadê a mudança do sistema? Cadê o reino dos céus tomando a terra? E eu creio que Deus me trouxe aqui, e talvez eu já poderia finalizar, mas eu quero te impulsionar a uma prática, a uma ação prática, para, em primeiro lugar, quebrar alguns paradigmas com você, te alinhar dentro dessa perspectiva. Por quê? Porque você, como um profissional, é sem dúvida nenhuma, talvez seja a principal estratégia para a conversão de um sistema na nossa sociedade. E por isso, coloca a apresentação aí para mim, por favor. A primeira dica que eu quero te dar, a primeira prática, eu quero te orientar a você, a partir de hoje, ter uma nova mentalidade. O que significa ter uma nova mentalidade? Significa você ter a mentalidade do reino. O que significa? Significa que você tem que entender que você é chamado mais do que para salvar, para transformar. O que significa essa mentalidade? Isso significa que você é sim chamado para converter pessoas, mas extrapola isso. Você é chamado por Deus para uma transformação de um sistema, para que venha o reino dos céus aqui na terra, para que a cultura de Jesus seja estabelecida, penetre na nossa sociedade, trazendo aquela transformação, a restauração de todas as coisas. Você pode alinhar sua mentalidade a essa questão, não ser apenas uma pessoa vivendo sem essa mentalidade de ser um agente de transformação, de que deve penetrar nas esferas da sociedade para poder fazer a diferença, estabelecendo a cultura de Jesus. Para te ajudar dentro dessa perspectiva da nova mentalidade, a gente precisa quebrar esse paradigma do sagrado e do secular. O que significa isso? Significa que algumas pessoas departamentalizam a vida e diz assim: essa é a minha vida sagrada, essa é a minha vida ministerial, é quando eu vou à igreja, e departamentaliza no sentido também de diz, não, e essa é a minha vida ministerial. Separam as coisas: igreja, ministério, profissão e qualquer outra área da sua vida. Nós temos que ter essa nova mentalidade de que a vida é integral. Nós não podemos separar a nossa fé da nossa vida no dia a dia. A fé, ela é integrada e não isolada. E o sagrado não é o que eu faço na igreja. O sagrado é o que eu faço como igreja que sou. Ou seja, tudo que eu faço, se faço direcionado para o Senhor, e devo fazer sempre direcionado para o Senhor, é sagrado. A minha vida é sagrada. Eu sou um recipiente. A palavra de Deus diz que eu sou a morada dele. Não é isso que diz a palavra? Diz a palavra que nós somos o templo do Espírito Santo. A minha vida é sagrada. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. As atividades são ilimitadas, mas o propósito é o mesmo. Essa dicotomia do sagrado e do secular mantém a igreja isolada e despojando ela do seu poder e do seu potencial para penetrar na sociedade e transformar ela. Então você tem que mudar a sua mentalidade. Você está entendendo que o seu trabalho é tão sagrado quanto o pequeno grupo que você dirige? Está entendendo? Você está entendendo que você adora a Deus aqui, e talvez o que eu faço como pastor é tão sagrado diante de Deus do que você faz talvez como uma dona de casa, como um estudante, como um profissional? Ali
Quando a gente entende a nossa posição de influência, de fazer a diferença, ali, eu sei que está pequeno ali na projeção, mas ali você tem a eclesia no centro. E você tem todas as áreas como saúde, artes e entretenimento, educação, que fala da ciência, pesquisa, área do governo, da mídia, da família, da economia, área social, todas em torno da eclesia e a eclesia influenciando todas elas. Essa é a vontade de Deus. Quando Ele nos chama como eclesia para viver aqui e estabelecer a cultura de Jesus aqui, Ele nos chama para uma posição de centro. Mas essa dicotomia sagrada e secular, sabe o que fez? Fez a igreja, o cristão, falar assim, o que é sagrado, eu tomo conta. Ou o que é do nível de igreja, de ministério, de pregação da palavra, eu tomo conta. O resto, política não tem nada a ver comigo, economia não tem nada a ver comigo, educação não tem nada a ver comigo, saúde não tem nada a ver comigo. Deixa que as outras pessoas então fazem isso, porque são da vocação delas, e eu vou cuidar da minha. Quando a igreja entrou nessa mentalidade, e aí eu digo igreja, nós, cada um de nós, a igreja ela deixa de ocupar aquela posição central, e ela se torna uma das esferas da sociedade, e aquele lugar central, ele não fica vazio, ele é ocupado. E o que Deus está nos chamando para fazer? Para resgatar essa posição, para penetrar em cada área da nossa sociedade, por meio das nossas profissões, e de cada oportunidade que Ele nos dá, para ser ali um agente do reino dos céus, para trazer o reino do céu, para transformar aquela realidade, no poder do Espírito Santo. Então nós temos que alinhar nossa mentalidade a essa realidade. Então nós não fazemos a diferença e a transformação nos isolando num gueto. Fico feliz que hoje de manhã aqui trouxe a palavra o Lucas Gonzalez, que é um empresário, é um cara super influente, e Deus está chamando ele para ser influência na área da política. E o que eu oro e creio que Deus quer fazer é levantar cada um de vocês, para cada um ser um influente, um agente de transformação e uma esfera que Ele já planejou antes da fundação do mundo, para que você representasse Ele ali. A mentalidade do Antigo Testamento, sabe qual que é? É leproso? Não toca, porque se você tocar, você vai ser contaminado. Sabe qual que é a mentalidade do Novo Testamento? É leproso? Tem problema? Está contaminado? Toca, porque tudo que você toca, você purifica. Essa é a mentalidade. A igreja não pode ficar à parte, a igreja não pode ficar assistindo. A igreja é chamada para ficar na posição de influência, penetrar nas esferas da sociedade e fazer a diferença. Então o que eu entendo com essa mentalidade? Com essa mentalidade eu entendo claramente de quê? Que eu sou um ministro e eu exerço um ministério em tempo integral. Todo seguidor de Jesus recebeu dons de Deus. E todo seguidor de Jesus é chamado para impactar o mundo e fazer uma transformação ali mesmo onde você está. Qualquer que seja a sua profissão, qualquer que seja a sua carreira, a sua vocação, Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar os seus dons, Deus quer usar os seus talentos, Deus quer usar aquilo que Ele colocou dentro do seu coração, as suas habilidades naturais, a sua personalidade, as suas experiências, para servi-lo por meio do serviço ao outro. Sabe, você tem que entender, sair daqui, sei que alguns já têm essa mentalidade, mas tem que sair daqui, levantar aqui hoje, passar por aquela porta ali, com uma nova mentalidade. Tudo que eu faço é sagrado. Onde eu chego, eu expresso a Jesus, eu represento a Jesus. Eu sou um ministro em tempo integral no meu trabalho. Eu sou um pastor na minha empresa. Eu sou um pastor, eu sou um ministro do Senhor, ali dentro da minha escola, ali dentro da minha faculdade, ali na minha oficina, cuidando dos meus filhos, onde Ele me colocar. Você assumiu uma posição de viver um ministério em tempo integral. Se nós somos verdadeiros discípulos de Jesus, nós precisamos estar prontos para engajar nessa missão como estilo de vida. Amém? Para não deixar você sem alguns outros desafios, eu vou apenas citar, porque já chega o nosso tempo de terminar.
Eu quero só te lembrar, antes de ser um agente de transformação, lembra, tem que ser gente transformada. Você está sendo chamado para ser um agente de transformação. Eu pergunto, você já foi transformado? Jesus vive através da sua vida. A palavra de Deus diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O ser vem antes do fazer. Deus quer nos usar, mas antes você precisa abrir as suas mãos, se render diante de Deus e deixar Ele te transformar. Sabe qual é o problema? Muitos querem fazer a diferença, devem fazer, mas não permitiram que Deus fizesse uma obra na sua vida, e por isso estão queimando o filme. Eu digo assim com ousadia, que talvez a coisa mais espiritual que você possa fazer dentro do seu ambiente de trabalho é ser o melhor ali dentro. É ser o de mais caráter, é ser o mais servo, é chegar antes, é sair depois, é trabalhar com excelência, é fazer o seu melhor. Isso fala de quem você é. Quer ser um agente de transformação? Seja gente transformada. Quer mudar o mundo? Seja fiel ao que Deus te confiou. Você quer mudar o mundo? Começa mudando primeiro o seu mundo. Quer mudar o mundo? Madre Teresa de Calcutá, o que você acha? Impactou o mundo? Já ouviu falar esse nome antes ou está ouvindo pela primeira vez hoje? Madre Teresa de Calcutá impactou o mundo. Ela diz assim, quer mudar o mundo? Começa mudando a sua família. Seja fiel ao que Ele te colocou nas suas mãos. Às vezes você quer ser o chefe do seu trabalho, mas não é um bom estagiário. Às vezes você quer ocupar aquela posição e falar, quando eu estiver lá eu vou fazer aquela transformação, mas não é fiel nesse primeiro que Deus te deu. Por quê? Porque é progressivo. Eu sou fiel no pouco, Ele me coloca sobre o muito. Eu sou fiel, Ele me coloca sobre o muito. Eu vou galgando. Eu cheguei numa posição super honrada na Vale. Eu andava de avião por todo o Brasil, em avião particular, fazia gestão de, vou contar aqui para vocês, de 174 milhões. Tive oportunidade para expressar Jesus em todos os lugares. Tinha um que não sabia que eu era um discípulo de Jesus. Por quê? Porque minha vida não era compartimentada, uma vida integral. Agora, sabe como é que eu cheguei nessa posição? Eu comecei instalando projetor em sala de aula, ganhando R$345 por mês. Pagava R$250 no quarto que eu alugava, e o resto eu vivia. Mas eu dizia, eu vou ser fiel. Eu larguei o tráfico, eu larguei as drogas, eu começo aqui no pouco, e eu sei que se eu for fiel no pouco, sobre o muito Ele vai me colocar. Segunda profissão, R$600. R$600. Nessa segunda profissão, cresci tanto lá dentro, eu comecei numa posição assim, atendente. Eu saí de lá, do lado do diretor daquela empresa, e ele, por favor, pedia para mim, para eu não ir para a Vale. Sabe como que é isso? Seja fiel no pouco. Seja fiel ao que Ele te colocou na sua mão. O que requer destes encarregados, diz em 1 Coríntios capítulo 4, verso 2, é que sejam fiéis. Sai daqui, eu vou ser fiel aos meus estudos, vou dar o meu melhor. Eu não estou querendo dizer que você tem que tirar 100 em tudo, mas você tem que dar o seu melhor. Seja intencional no engajamento social. Você quer fazer uma transformação, Ele te dá algumas oportunidades para você fazer a diferença nesse ambiente. O que você tem que fazer? A diferença. Às vezes você fala, eu quero ver o mundo transformado. Passa uma pessoa do seu lado passando uma necessidade, você desvia, não vai para outro lado. Jesus, Ele via os problemas, sabe o que Ele fazia? Ele mirava lá e falava, eu vou lá naquele problema. Era isso que Jesus fazia. O que Ele fazia? Ele escutava o clamor da sociedade. Nós estamos nesse bairro, qual é o clamor desse bairro? Qual é o clamor dali ao redor da sua casa? Qual é o clamor da necessidade, está entendendo? Jesus escutou, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que Ele fez? Parei. A gente escuta o clamor e às vezes a gente passa. Às vezes a gente está tão atarefado que a gente nem escuta o clamor. Agora Ele não só escutou, Ele parou e Ele tocou na ferida, Ele tocou no problema e Ele transformou a realidade. Sabe como que você pode fazer isso? Trabalhar estrategicamente com seus dons e talentos a serviço da comunidade. É um dentista? Será que você pode dar uma parte do seu tempo para aquele que não consegue extrair um dente? Está entendendo? Usando esse exemplo. Eu não tenho dúvida que você pode servir à igreja. Eu sou um jornalista, sirva à igreja. Mas será que você não pode também servir como igreja a sua sociedade? Está entendendo? Deus está chamando você para você fazer a diferença, para você ser um agente de transformação. Por isso eu finalizo com você
dizendo, ser um discípulo que gera outros discípulos. Por quê? Porque essa obra, ela é grande, e uma vez que você entende, essa mentalidade está aqui, sabe o que eu preciso fazer? Eu preciso multiplicar, para que outros se engajem. Você é um discípulo, você foi transformado, você está no seu ambiente de trabalho, você quer fazer a diferença ali, você entende que você é um embaixador de Cristo ali, você quer ser um instrumento para converter aquele sistema. Agora deixa eu te dizer, você precisa se multiplicar em outras pessoas, porque muitas vezes esse sistema tem um nome, é uma pessoa. Deus te coloca no ambiente de trabalho para você expressar Jesus, para você refletir Jesus, mas para você também fazer o que Jesus fez, porque a maior parte do seu tempo, por onde ele andou, em Atos, então você fica assim até constrangido, era sempre fazendo discípulos, sempre multiplicando a sua vida em outra vida. E no meu ponto de vista, não tem uma estratégia melhor do que a de pequenos grupos, células, onde você pode alcançar um igual. É um empresário, vai alcançar outros empresários. E onde que você vai discipular esse empresário que você está alcançando? Na sua célula. É um estudante, está dando o seu melhor ali, quer ser um agente do reino, em alguma profissão, Deus está te mostrando aquele caminho, você alcança uma pessoa. Onde você vai discipular essa pessoa? É num pequeno grupo. O que seria de mim se não tivesse um pequeno grupo? Muitos talvez não entrariam num prédio como esse, talvez por um preconceito, talvez pela impessoalidade, pela formalidade, mas para tomar um café na sua casa, fazer um lanche com você, é diferente. Por isso eu quero te encorajar aqui nessa noite, a você sair daqui comprometido. Comprometido com o quê? Está ali para te ajudar. Comprometido com essa nova mentalidade. Comprometido com o quê? Em ser transformado primeiro, e se posicionar como um agente de transformação, em ser fiel àquilo que Deus colocou na sua mão, em ser intencional no engajamento social, em gerar discípulos, em ser discípulo que gera outros discípulos, e que juntos, sabendo, vim com essa blusa aqui propositalmente, esse cara sabe a sua vocação, você sabe, sabendo a nossa vocação, nós podemos ser resposta da oração que Ele nos ensinou a orar, trazer o reino para Contagem, para Belo Horizonte, para Minas Gerais e até os confins da terra. Vamos mudar o mundo? Então levante aí no seu lugar, nós vamos orar. Pai, eis-nos aqui, Pai, nos comprometendo com essa nova mentalidade, em não viver isolado, Deus, mas penetrar nas esferas da sociedade, entendendo que tudo que nós fazemos para o Senhor, que nós podemos tocar e transformar. Deus, nós nos comprometemos, eis-nos aqui, nós dizemos sim ao Senhor, para sermos um agente de transformação. E por isso nós te damos liberdade, transforma a nossa vida. Pede para o Espírito Santo agora ajustar aquilo que precisa ser ajustado na sua vida. Faz o compromisso aí com Ele de ser a expressão dEle, a representação dEle no seu local de trabalho. Que as pessoas possam olhar para a sua vida e ela falar mais alto do que a sua pregação. Aliás, que a sua vida seja a sua pregação, e que você também possa ser esse agente de transformação que prega, que é fiel àquilo que Ele colocou na sua mão. Então fala para Ele: eu vou ser fiel, Deus. Deus nos leva, Deus, a sermos fiéis ao que o Senhor colocou nas nossas mãos, a sermos e agirmos sermos intencionais para tocar nos problemas e transformar a realidade no poder do Espírito Santo. Eu oro, Pai, pedindo que o Senhor faça daqui, Deus, a tua eclesia, discípulos que geram discípulos, que penetram nas esferas da sociedade, que usam, Deus, da sua profissão para expressar o Senhor e para gerar a transformação que o Senhor nos chama a realizar. Nós finalizamos aqui, Pai, clamando ao Senhor que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu, em nome de Jesus, amém, amém.